Fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Pentecostes. Rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor. Rogai por nós. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, número 2357. Então, recordando que nós vimos que a cidade é a integração correta da sexualidade, quer dizer, integrar de forma humano-cristã, né? E nessa integração, verdadeiramente, a gente ama, a gente pode se doar ao outro e se amar verdadeiramente. Fora disso, sempre você vai usar as outras pessoas, isso mesmo dentro do sacramento do matrimônio. Então, nossa batalha, como nós ouvimos, é uma batalha para toda a vida. Essa integração é um trabalho a ser feito por toda a vida. Essa integração na sexualidade, a sexualidade ela não é toda a vida humana, mas ela é um peso, ela tem um peso muito grande e ela influencia todas as áreas da nossa vida. Tá? Se a gente pegar os pecados que nós vimos, desde a luxúria, que é o desejo acima de todo desejo, e ficar com esse desejo pelo prazer o tempo todo, até o estupro, vai envolver na violência, etc., mas vai sempre sendo pior quanto mais exterior quanto mais eu envolvo outras pessoas, e aí se o conteúdo da violência entrar, fica pior ainda. Tá? Então, nesse contexto, esse texto aqui sobre a homossexualidade é um texto muito bom, porque realmente abre as cortinas, de modo muito humano. Tá? A homossexualidade, então, o que é a homossexualidade para a igreja? Então, primeiro, designa as relações entre homens e mulheres que sentem atração sexual exclusiva ou predominante por pessoas do mesmo sexo. Então, primeiro vai pelo fato exterior. E o fato exterior é a relação sexual. Então, começa do exterior para ir para o interior. Primeiro, então, o exterior, a homossexualidade seria essas relações sexuais. Relações, não só sexuais, mas essas relações entre homens e mulheres que sentem atração pelo mesmo sexo. A atração pelo mesmo sexo, tá? Ela pode ser exclusiva ou predominante. Então, exclusiva quer dizer o quê? 100%. Então, totalmente a pessoa pende para outra pessoa do mesmo sexo. Ou predominante. Qual tanto de predominância tem? Não sei. Então, por isso a gente tem que ter aqui nessa visão como se fosse um termostato. Quer dizer, ir de um ponto a outro e nessa visão realmente saber que há graus completamente diferentes disso. Tá? Por isso que aqui não vai falar em bissexualidade. Tá? Quer dizer, é uma pessoa que é heterossexual e pode ter uma não predominância da homossexualidade na vida dele. Mas é homossexual também. Deu para entender? Tá? Então esse termostato tem que estar sempre na nossa frente, né? Modo de dizer, para a gente poder entender. A homossexualidade se revela de formas muito variáveis ao longo dos séculos e das culturas. Sua gênese psíquica continua amplamente inexplicada. E isso não é para a igreja, aí é para a própria psicologia. É um verdadeiro mistério a sua gênese. Por quê?
Porque envolve um monte de coisa. Envolve vários ingredientes, tá? Então, não tem como falar, é isso e pronto, acabou, tá? Sua gênese psíquica, então, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, a tradição declarou. Agora vai falar dos atos, não está falando mais das pessoas. Os atos da homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Então não tem como falar que isso um dia vai ter correção, não tem. Então sempre para a igreja o ato homossexual em si, porque a sexualidade está ordenada à fecundação, à união dos esposos nesse amor conjugal dentro do sacramento do matrimônio. Então nunca vai haver para a igreja o que a gente possa falar matrimônio gay, não tem como. Porque em si a sexualidade só pode ser exercida dentro do matrimônio, da relação do homem e mulher. Tá? É o único lugar. Fora disso, como nós já vimos, se torna pecado. E por isso eles são intrinsecamente desordenados. São contrários à lei natural. Tá? Por quê? Porque fecha o ato sexual ao dom da vida. Tá? Então o ato sexual ele tem uma finalidade somente de prazer. E não a finalidade dele que é unitiva e procriativa. Porque essa é a finalidade até natural do ato sexual. Certo? Não procede de uma complementariedade afetiva e sexual verdadeira, porque não é aquela coisa natural. A lei natural foi criada, homem e mulher, para essa união, tanto para a fecundação quanto para a união. Em caso algum, pode ser aprovado. Então, isso daqui, o que não falta é escândalo aqui e ali que acontece, mas para a igreja nunca vai ser aprovado e ponto, acabou. Tá? Um número não negligenciável de homens e de mulheres apresentam tendências homossexuais profundamente enraizadas. Então, a homossexualidade, como está lá no começo do número anterior, é o exercício de. Tá? Outra coisa é a tendência homossexual, que é aquilo que está dentro da pessoa. Certo? E profundamente enraizadas. Se há o profundamente enraizado, é aquilo que não é profundamente enraizado. Tá? Que é o que o documento lá vai falar sobre, quando vai falar de homossexualidade e ordenação sacerdotal. Quer dizer, o que é, primeiro, tendência? Não é opção. A igreja falou opção aqui. Ninguém opta. É você, não tem isso. Tá? Não é opção, não é um decreto, não é genético, tá? Não é nasceu nato com aquilo, é uma tendência. Tá? Tendência aonde aponta, quer dizer, para onde pende a sua sexualidade. E ela pode ser, então, profundamente enraizada. O que quer dizer isso? Que a gente não sabe até onde vai na pessoa. Nem a própria pessoa sabe. Nem a própria pessoa sabe. Por isso a gente tem que voltar para um ponto. Quer dizer, como então lidar com isso? É por isso que se bate tanto em autoconhecimento. Então o autoconhecimento, aí vai entrar psicologia, vai entrar religião, vai entrar tudo que é possível e necessário, para a pessoa poder realmente entender o que é aquilo na vida dela. Deu para entender? Tá? Essa é a inclinação. Por isso, tendência e inclinação é a mesma palavra. Só muda assim para ficar o texto mais, enfim. É objetivamente desordenada. Quer dizer, não vai falar que a tendência é algo bom, porque não é. Tá? Só existe essa tendência que não é boa no ser humano, gente. E só na sexualidade. O que o ser humano tem de tendência ruim dentro dele é uma festa. Sabe? Então tem tendência a ira, tem tendência a violência, tem tendência a isso e aquilo. Então nós temos uma festa de concupiscência dentro de nós.
Então você, por exemplo, é um guloso de primeira. Tem uma gula incontrolável. É uma tendência má. Só que aqui a coisa é tão difícil, né? Que isso daqui, quando fala, ela em si, ela é má, pronto. A igreja não gosta das pessoas. Não tá, você está falando da pessoa aqui? Não, está falando da tendência. Então, não é só essa tendência que o ser humano tem. Agora, você não pode chamar o bem de mal, o mal de bem. Então, vamos aprender a lidar com essa realidade dentro do ser humano. Deu para entender? Tá? E ela é objetivamente. O que quer dizer objetivamente? Quer dizer que ela em si, objetivamente, não é subjetivamente. Ah, eu acho. Não, não é acho. Em si ela é má e pronto, acabou. Tá? Para a maioria, uma aprovação. Tá? Porque aí se torna um peso. Tá? Agora para falar das pessoas novamente. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Então, essa é a atitude pastoral com relação às pessoas com tendência. Sejam homens, sejam mulheres. Então, os adjetivos com respeito. Primeiro, respeito para todo mundo, né? Mas essa categoria de pessoas também merece respeito. Tá? Compaixão. O que é compaixão? Saber que sofre também. Então, eu tenho que aprender como Jesus, que se colocou no lugar do monte e delicadeza. Tá? Então, não vamos colocar o contrário disso. Com desrespeito, com indiferença e com violência. Não faz parte do ser cristão aqui, nesse ponto. Tá? Evitar-se-á para com eles todo sinal de discriminação injusta. Ah, mas eles não respeitam a gente. Não interessa ser cristão. Você é cristão. Tá? Essas pessoas são chamadas a realizar a vontade de Deus em sua vida. E se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz do Senhor as dificuldades que podem encontrar por sua própria condição. Então, a condição homossexual, nela você é chamado a pessoa a unir a cruz de Cristo. Certo? A unir a cruz de Cristo. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Aí tem alguns que falam, mas eu não tenho vocação. Se Deus te dá um peso, Ele vai te dar a graça de carregar a cruz. Então Deus não dá, conforme São Paulo, uma tentação acima das forças, não é? Então, temos que entrar na lógica aqui. Pelas virtudes, como do autodomínio, para auto se dominar, como nós falamos, para se conhecer. Educadoras da liberdade interior, não ser escravo de si mesmo. Às vezes pelo apoio de uma amizade desinteressada. Porque tem gente que critica tanto a homossexualidade feminina como os homossexuais masculinos, mas se aproveita da pessoa e depois xinga ela. Né? Então, essa amizade desinteressada quer dizer o quê? Eu sou amigo como o departamento desinteressado devia ser de todos, né? Mas que especificamente não usar as pessoas. Certo? Pela oração, que é o caminho de todo cristão, e pela graça sacramental. Tá? Confissão, comunhão, etc. Podem e devem, não só podem, mas como devem, a se aproximar gradualmente, resolutamente da perfeição cristã. O que é se aproximar gradual e resolutamente da perfeição cristã? O que a igreja está falando aqui? Buscar a santidade. Não só buscar, mas nessa condição, a pessoa pode atingir a santidade. Certo? A perfeição cristã. Correto? Tá? Ficou claro alguma pergunta?
entre os esposos aí. Aí vem, contrapondo até que viu. A sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. Isso não quer dizer que não é só a homossexualidade que tem problema. A pessoa viver fora também uma sexualidade fora do casamento, ela está em pecado também. Então, para a igreja, a sexualidade ela pode somente ser exercida dentro do amor conjugal de homem e mulher. 361. A sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam, então ela tem que ser um caráter de doação realmente, de se doar um ao outro com os próprios atos e exclusivos dos esposos. Não é em absoluto algo puramente biológico. Por quê? Porque você não vai, eu tiro minha cabeça aqui, minha mente, não. Quando você se doa por inteiro. Tá? A sexualidade, o exercício dela é o caminho dos esposos para se doar. Tá? Mas se doa totalmente. Tá? Mas diz respeito ao núcleo íntimo da pessoa como tal. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor, com o qual homem e mulher se empenham totalmente, um para com o outro até a morte. Então, nesse amor, nessa doação de um para o outro, a pessoa, através do ato sexual, dentro do amor conjugal, ela se doa totalmente. Não somente o corpo, mas o espírito. Por isso, namoro é conhecer o espírito um do outro, conhecer a alma um do outro. Quando chega dentro do matrimônio, a manifestação vai ser total, de uma doação total até que a morte os separe. Isso para proteger a própria relação, proteger os dois dessa relação e proteger os filhos dessa relação. Tá? 62. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntimo em casamento são honestos e dignos. Isso daqui é Gaudium Spes, Conselho Vaticano II. Isso daqui é algo que é uma verdadeira revolução, isso, né? O que a igreja está falando? Que aquele ato sexual ele é honesto e digno. O que se falava antes, do tempo de Agostinho? Havia sempre o pecado acompanhando isso e o casamento tirava a carga do pecado. Porém, era um fardo que se tinha que carregar para a procriação humana. Não. A igreja fala, ele é honesto e digno. O ato sexual, ele é bom. Ponto. Tá? Todo pecado é desvirtuamento do bem no mal. E aí aqui acontece a mesma coisa. Mas em si, é algo criado por Deus e é bom. Tá? Quando realizados de maneira verdadeiramente humana. O que é algo verdadeiramente humano? Algo que vai buscar a união dos dois. Se mesmo está mantendo a relação sexual aparentemente humana, aparentemente de união, mas há um conteúdo de usar outra pessoa, aquela relação deixou de ser verdadeiramente humana. Mesmo se for dentro do sacramento do matrimônio. Tá? Agora, obviamente, se entrar pecado contra a natureza, se entrar tudo aquilo que a gente já viu, é óbvio que a relação deixou de ser verdadeiramente humana. Tá? Se não tem amor, por exemplo, a coisa fica muito difícil. Tá? Significam e favorecem a mútua doação, que é amar, pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. E aí a sexualidade se torna fonte de alegria e de prazer. Tá? Fonte de alegria e de prazer. Por isso, a vida do casal não é nem só a cama e nem fora dela. É o todo. O todo. Porque o todo da vida, o trabalho, a convivência, o diálogo, o respeito, vai influenciar a relação da doação dos dois ali.
como a relação dos dois ali vai influenciar o resto da vida dele. Por isso tem que ter diálogo, tem que ter respeito, tem que ter tudo aquilo que a gente sabe de uma relação verdadeiramente humana e de comunhão e de comunidade, por que não falar isso? O senhor falou que o ato sexual entre o homem e a mulher tem como finalidade principal a abertura ao dom da vida, né? A procriação e tal. Mas e quando, por exemplo, mesmo sendo casado, por exemplo, a mulher já não pode mais ter filho? Mas está aberto a. Está aberto a. A missão não é procriar. A missão é a palavra-chave, aberto a. Então a mulher passou da menopausa, ela mantém relação sexual. Não vai ter filho, mas ela está aberto a. Uma pessoa que põe DIU, por exemplo, como nós vamos ver, não está aberto a. Está em pecado. Então a palavra-chave para poder entender isso aqui é essa abertura ao dom da vida. Se vai acontecer ou não, isso não compete. Mas a obrigação do casal é essa abertura. Tá? Por isso, a fecundidade de uma mulher velha, por exemplo, na Bíblia é considerada uma intervenção divina. Tá? E aí falar que a obra é dele. Aberto estava. Se não aberto estava, não podia ter acontecido. Entendeu? Padre, eu conheço, na região tem um monte de casais que fazem isso. Tipo, eles se casam e aí eles usam eu esqueci o nome, que vê o ciclo da mulher e aí eles nos primeiros anos eles não têm filhos. Eles optam por não ter filhos e aí eles mantêm a relação sexual pela igreja, né? Só que eles... Isso, aí então, é método natural, mas um dos métodos naturais é o Billy, mas tem outros métodos naturais também. Sim, mas nesse caso seria pecado? Porque não seria um fechamento total. Então, mas não pode caminhar para um fechamento total. A pergunta que tem que ser feita é, por que não está tendo filho? Tá? Se entra num casamento, nós vamos nos casar, mas não queremos ter filhos, nulo. Simplesmente. É nulo. Tá? Tanto que essa é uma das perguntas aceitas dentro da celebração do sacramento do matrimônio. Vocês estão abertos aos filhos. Tá? Vocês prometem educar os filhos na fé que vocês profetam. Tá? Por causa disso. Certo? 63. Pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio. Aí vem aquilo que vimos no sacramento do matrimônio, está aqui dentro da sexualidade. O bem dos cônjuges e a transmissão da vida. O mais importante nessa expressão é o E. É o E. Não é nem só o bem dos cônjuges, que envolve o prazer sexual também, e não é só ter filho. É as duas coisas juntas. Então, essa é a função do matrimônio. Esse é o serviço, porque é o sacramento de serviço. Tá? 64. O casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal é irrevogável, como nós vimos lá. Esse consentimento pessoal é irrevogável, ele é como um guarda-chuva, uma redoma que protege o que está aqui. Os dois se doam definitivo e totalmente um ao outro. Então, o consentimento dado no matrimônio, ele é para proteger essa doação. De modo que eu me dou, mas a outra pessoa acolhe a minha doação. E vice-versa. Então, para não chegar o quê? Eu me dou, eu me entrego a uma pessoa e depois simplesmente rompe-se isso aí, joga fora. Não. Então, por isso, essa coisa da indissolubilidade do matrimônio é uma proteção, em primeiro lugar, para essa doação. E, em segundo lugar, os filhos que vão vir dela. Ficou claro? Tá? 65. A fidelidade exprime a constância em manter a palavra dada. Deus é fiel. Essa palavra é um sim
que tem raiz no mais profundo da pessoa. Certo? O sacramento do matrimônio faz o homem e a mulher entregarem-se na fidelidade de Cristo à sua igreja. Então, a graça do matrimônio vem para sustentar a entrega. Quem pode, como está lá a pergunta dos apóstolos, se entregar totalmente? Só pela graça de Deus. Por isso que a graça do matrimônio é para isso. É a graça do matrimônio que vai dar a graça da fidelidade também. Certo? Pela castidade conjugal, então a castidade conjugal, eles testemunham esse mistério perante o mundo. Esse mistério de doação e de fidelidade um ao outro. Agora, repito, não é para confiar na carne humana. É para confiar na graça de Deus. Claro que vai trabalhar o humano também, é óbvio. Mas tem que confiar na graça de Deus. Certo? A fecundidade é um dom, 66, um fim do matrimônio. Porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora a acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos. Surge no próprio âmago dessa doação mútua, da qual é fruto e realização. Então não é algo que vem de fora, ele surge dentro dessa doação mútua dos esposos. A igreja, que está ao lado da vida, ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto, aí está a palavra, a transmissão da vida. Então, se vai acontecer, se a pessoa é estéril, se ela não tem útero, não interessa. Mas ela está aberta à transmissão da vida. Se não tem a graça disso, se não tem o corpo para isso, não interessa. Mas ela está aberta a. Tá? Essa doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada na conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar por sua iniciativa entre os dois significados do ato conjugal, o significado unitivo e o significado procriador. Não pode optar por um. Tá? Não pode optar por um. O unitivo está unido ao procriativo. Então você não pode querer o unitivo e desprezar o procriativo. Você não pode querer o procriativo e desprezar o unitivo. Os dois estão juntos. Deu para entender? Tá? Chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Agora aí a gente vê o tamanho do poder que isso é. Tá? Porque você está construindo uma alma e um corpo dado por Deus. Então você participa tanto do poder de dar a vida, como do poder de fazer essa vida crescer. Isso é um peso muito grande. Tá? Por isso aí, os cooperadores do amor de Deus Criador. O que está embaixo disso não é uma produção em massa. O que está embaixo disso é o amor. Tá? 68. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar o nascimento do seu filho, que foi dito. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo. Então não pode ter esse egoísmo embaixo. Tem que ter uma razão justa. Mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade, aí a famosa responsável. Uma paternidade que eu vou ter os tanto de filhos para me dedicar a eles, para educá-los. Tá? E não jogar filho no mundo, como se diz. 70. A continência periódica. Os métodos de regulação da natalidade, baseados na autoobservação. Então vai ver a temperatura da vagina da mulher, para ver, porque isso daí tem a época que mostra que está fértil, que não está, fora a tabela do tempo, né? E outras características mais. E no recurso aos períodos infecundos, aí é a tabela bíblica, né? Estão de acordo com critérios objetivos da moralidade. Então, esse método natural é o que a igreja tem. Os métodos naturais
são aqueles que a igreja aceita. E eles estão, por quê? Porque não fecha o ato sexual, ele está aberto à fecundação, ele está aberto à procriação. Então, eles são considerados morais. Deu para entender? Tá? Esses métodos, primeiro, respeitam o corpo dos esposos. Não há intromissão nisso. Anima a ternura entre eles e favorece uma educação de uma liberdade autêntica. Tá? Em compensação, é intrinsecamente má toda ação que, ou em previsão do ato conjugal, que é o caso da pílula anticoncepcional, que é o caso do DIU, que é o caso do preservativo, que é no caso durante a realização, que é o coito interrompido, por exemplo, tá? ou no caso aí seria o preservativo, ou também durante o desenvolvimento de suas consequências naturais. Tá? Então vem desde lavagem até, ou que é o pior ainda, que nós já falamos, a pílula do dia seguinte. Tá? Se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Tudo isso é pecado. Certo? Laqueação de trompa, vasectomia e por aí vai. Tudo aí se torna pecado. Tá? Suponhamos que a pessoa fez essa por vasectomia aí, ela pode exercer algum exercício na igreja ou não tem problema? Porque assim, o padre não vai normalmente, né? Não vai pedir a reversão disso, como também das trompas, não vai pedir a reversão. Tá? Mas a pessoa tem que ter o mínimo de consciência e assumir que ela sabe que isso é pecado. Que o que ela fez foi um pecado. O que ela não pode é continuar propalando como se tudo fosse normal. Aí sim não pode. Mas daí não, ela pode, daí confessou, acabou. Sim. Não é aquela coisa que ela não pode. Não. Veja o que eu falei. Sejam todos certos que a vida dos homens, a missão transmitida, não se confia ao tempo presente, nem se pode medir ou entender por esse tempo apenas, mas estão sempre condicionados à destinação eterna dos homens. É por isso que o aborto é um ato absurdo, como nós vimos no 5º mandamento. Porque filho, você não deve só ver aqui, mas cada pessoa humana você tem que olhar com uma identidade eterna. Cada ser humano tem um destino eterno. Por isso o respeito do cristão para as pessoas desse mundo, ele vai além da visão só física, mas tem uma visão espiritual. O homem, quando ele é operado, ele pode manter a relação sexual no casamento normal ou não? Porque ele... Não, pode. Pode, não tem problema. Repito, contanto que ele assuma que é pecado que foi feito. Tá? O Estado é responsável pelo bem-estar dos cidadãos, por isso é legítimo que ele intervenha para orientar a demografia da população. Pode fazer isso mediante uma informação objetiva, aquela coisa, mas não pode legitimamente substituir a iniciativa dos esposos, primeiros responsáveis pela procriação e educação dos filhos. E não está autorizado o Estado a intervir nisso, como estados que faziam esterilização em massa. Isso não pode ser feito. Tá? Dom do filho. 7.3. Sagrada Escritura, isso daqui é algo que tem gente que rosna quando não escuta isso. Né? E a prática tradicional na igreja vem, nas famílias numerosas, um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Então, para a igreja, família numerosa é bênção, e não maldição. O mundo vê como maldição. Eu dou gente da própria igreja que vê como maldição isso. Né? Tá errado, né? Tá? Papa Paulo VI falava, ao invés de diminuir as pessoas, devia aumentar os lugares do banquete da vida. Tá? Então não é para diminuir as pessoas, mas aumentar os lugares do banquete.
75. As pesquisas que visam diminuir a esterilidade humana devem ser estimuladas sob a condição de serem postas a serviço da pessoa humana e de seus direitos inalienáveis de seu bem verdadeiro e integral, de acordo com o projeto e a vontade de Deus. Tá? As técnicas que provocam dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha no casal, doação de esperma, de óvulo, empréstimo de útero, que é a barriga de aluguel famosa, é pecado. Tá? Porque você está desvirtuando o próprio ato conjugal. Tá? São gravemente desonestas. Essas técnicas de inseminação e fecundação artificiais heterólogas, ou como heterólogas é de uma pessoa fora, tá? Dentro. Homóloga, você tira do próprio marido e fecunda o óvulo. Heteróloga, você pega um sêmen de um outro homem para fecundar o óvulo da mulher. Tanto uma, claro que a primeira é muito pior, né? Mas a homóloga também é pecado. Então o famoso bebê de proveta para a igreja é pecado, certo? Por quê? Porque você está intervindo na relação sexual. E isso não pode ser feito. Tá? No caso, também seria pecado. Isso eu vi também num filme, né? Uma mulher, ela não tinha marido, não convivia com nenhum cara, né? Mas o sonho dela era ter filho, né? E ela foi numa dessas clínicas, né? E colocou. Isso também seria pecado. Isso chama fecundação heteróloga, é isso que foi dito aqui. Isso acontece muito em casal de mulheres lésbicas. Porque como não pode ter, então, opta por ir num banco de sêmen e pegar e fecundar. Não pode. Tá? Até para escolher, né? Então, mas isso aí já vira eugenia. Aí você escolhe os olhos. Tá errado. Por isso, agora, por que a igreja? Isso aqui eu não vou entrar em detalhe aqui, depois quando vocês dão teologia moral, vocês vão ver. A identidade da criança fica muito difícil, né? Quando a pessoa já é adotada, já é um drama ter que lidar, porque meus pais, aquela coisa toda. A identidade da criança fica maculada. Tá? Fica difícil isso. Então, para a igreja, sim, o ato sexual em si acabou. Tá? 78. O filho não é algo devido, mas um dom. Então, esse é outro ingrediente dessa história toda. Filho não é direito de ninguém. Filho é dom de Deus. Certo? É Ele quem dá o dom de ter filho. Não é a pessoa que, não, agora eu vou ter filho e acabou. Certo? O dom mais excelente do matrimônio é uma pessoa humana. O filho não pode ser considerado como objeto de propriedade, a que conduziria o reconhecimento de um pretenso direito ao filho. Nesse campo, somente o filho possui verdadeiros direitos, o de ser o fruto do ato específico do amor conjugal de seus pais, e também o direito de ser respeitado como pessoa desde o momento da sua concepção. Tá? Então aí entra tudo aquilo que nós vimos. Já é um ser humano. A gente fala já é um ser humano, a gente fala muito, bate muito nisso com relação ao aborto, né, Jeff? Mas também é um ser humano, e você não pode também ficar instrumentalizando, porque esse aqui é um ser humano para você. Não é uma boneca, é um filho. Tá? E aí a gente pode realmente criar situações muito difíceis. 79. O Evangelho nos mostra que a esterilidade física não é um mal absoluto. Tá? Os esposos que depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrerem de infertilidade, unir-se-ão à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Então quando você tiver crise também por causa do teu celibato, é a mesma coisa, viu? O que dá fecundidade é a cruz, e não o físico. A carne de nada serve, inclusive aqui. Então, nós temos que aprender que a fecundidade verdadeira vem da cruz. Você pega um pai como São João Bosco.
Dom Bosco. Que é um pai mais fecundo do que esse homem foi, gente? Que é um pai mais fecundo do que Dom Bosco foi? Tá? Por isso ele é um exemplo de paternidade. Tá? De pegar jovens realmente e fazer esses jovens crescer. Mas com o que ele fez isso? Com o dom da cruz de Cristo. Ele uniu o amor dele à paternidade à cruz de Cristo e ele foi verdadeiramente fecundo. Deu para entender? Qual que é o santo? Tá? Oi? Qual que é o santo? São João Bosco. Dom Bosco. Pode mostrar sua generosidade, adotando criança desamparada. Então, a igreja incentiva a adoção. E adotar a criança é verdadeiramente um ato meritório. Ou prestando relevante serviço a favor do próximo. Você pode exercer a sua paternidade com relação ao outro. Tá? Adultério. Essa palavra designa infidelidade conjugal. Quando dois parceiros, dos quais ao menos um é casado, estabelecerem entre si uma relação sexual, mesmo efêmera, comete adultério. Bom, Jesus vai levar isso aqui até para o adultério no coração, né? Então, até o próprio desejo que você trabalha esse desejo e insufla esse desejo no teu coração, está cometendo adultério. Então, adultério é uma palavra técnica, e por que ele está aqui? E não no caso da luxúria, porque ele é um crime em primeiro lugar, é um pecado contra a família. Então, se você é amante de um homem casado ou um amante de uma mulher casada, você também está cometendo adultério. Porque você está levando à destruição de uma família. Tá? Isso quer dizer que não é pecado, claro que é pecado de sexo também. Tá? Mas aí envolve tudo. Ah, mas nós não cometemos, mas só nos beijamos. Não interessa. O pecado do adultério já se instalou. Tá? Divórcio. Entre os batizados, o matrimônio ratificado e consumado não pode ser dissolvido por nenhum poder humano, nem por nenhuma causa, exceto a morte. Tá? Até que a morte os separe. 383, a separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Por exemplo, que coloca a vida da pessoa em risco. Né? Então, há um direito, como também a traição também. Há um direito da separação de corpos. Porém, essa separação de corpos não pode dar direito à pessoa se unir com outra pessoa. Certo? O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente consentido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação da qual o matrimônio sacramento é o sinal. O fato de contrair uma nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado passa a se encontrar em situação de adultério público e a outra palavra que é chave, permanente. O adultério sendo, mas não é público, ninguém sabe, não interessa, mas se ele é permanente, se há uma convivência, não pode absolver. Tem como. Tem como. Se o marido, depois de separar de sua mulher, se aproximar de outra, se torna adúltero porque faz essa mulher cometer adultério. E a mulher que habita com ele é adúltera porque atraiu assim um homem de outra. Tá? A coisa é muito clara. Né? O caráter imoral do divórcio deriva também da desordem que introduz a célula familiar na sociedade. Bom, não precisa ir longe, né? É só olhar como a sociedade vive hoje. Né? Então, filhos totalmente divididos, vai para casa do pai, vai para casa da mãe, aquele rolo sem fim, né? E isso causa divisão no coração das pessoas. Por isso, 86. Pode acontecer que um dos cônjuges seja uma vítima inocente do divórcio
decidido pela lei civil. Nesse caso, ele não viola o preceito moral. Existe uma diferença considerável entre o cônjuge que se esforçou sinceramente por ser fiel ao sacramento do matrimônio e se vê injustamente abandonado, e aquele que, por uma falta grave de sua parte, destrói o casamento canonicamente válido. É claro que a culpa maior é do segundo, né? E o outro é vítima. Nesse caso, Tá? a vítima ela pode se casar de novo? Não. Se pedir a nulidade? Não. A nulidade é outro departamento aqui. Então aqui está falando se a pessoa foi traída, mas o casamento é válido, não tem como. Mas nesse caso, se ela não tiver relação com ninguém, ela pode comungar normal. Normal. Ela viver em castidade, ela pode realmente comungar normalmente, não tem problema nenhum. Tá? Nenhum. Outras ofensas aí à dignidade do casamento. Primeiro, é compreensível o drama de quem, desejoso se converter ao Evangelho, se vê obrigada a repudiar uma ou várias mulheres com as quais viveu anos da vida conjugal. Isso daqui é o caso de certas tribos, certos lugares que o costume é esse. Contudo, a poligamia não se coaduna com a lei moral. Então, nem a androgamia, que seria uma mulher com vários homens. Tá? Opõe-se radicalmente à comunhão conjugal, pois nega diretamente o plano de Deus, tal como nos foi revelado nas origens, porque contraria a igual dignidade que nos foi revelada, a igual dignidade pessoal entre homem e mulher, e no seu matrimônio se doam com um amor total e por isso único e exclusivo. O que não falta é literatura falando do problema da poligamia. Não adianta. O homem tem, como no caso do Islã e outras culturas tem, 4 mulheres. Vai ter a preferida. Vai ter aquela que manda nas outras 3. Tá? Então, se torna uma ilusão. O amor conjugal é essas 2 últimas palavras que nós lemos. Ele é único e exclusivo. Não dá para entrar outra pessoa no meio. Não dá. O que vai acontecer? Você vai dar exclusividade ou vai dar uma primordialidade para um e não para os outros. E aí começa aquela briga toda. Certo? O cristão que foi polígamo está gravemente obrigado por justiça a honrar as obrigações contraídas para com as antigas mulheres, bem como para com os seus filhos. Tá? Paralelamente, o fulano aparece lá na secretaria paroquial e ele foi casado, ou está casado ou foi casado com uma mulher no civil e vai casar com outra. Ele teve 8 filhos. A igreja não pode realizar esse casamento. Se ele vai casar com uma outra pessoa. Ele vai abandonar uma mulher com 8 filhos para casar com outra? Teoricamente, poderia. Não, mas não pode. Porque a igreja não pode ser aliada de uma injustiça. Mas ele, Tá? mesmo tendo um filho, mas não for casado no civil, também não pode. Também não. Também não. O que tem que fazer aí é como no caso aqui. Tem que haver garantia que aquele filho vai ser cuidado. Há mulheres, por exemplo, que não querem nem ver mais o marido na frente. Então elas assinam, não quero saber, eu vou cuidar do meu filho, eu tenho outra pessoa. Aí tudo bem. Fora isso, não. Entende? Porque seria como aqui no caso da poligamia. Você ser aliado de uma injustiça. Né? Então tem que garantir que a justiça se realize. Tá? O incesto designa relações íntimas entre parentes ou pessoas afins, em grau que proíba entre eles o casamento. O que é esse grau que proíba entre eles o casamento? Na igreja é chamado o 3º grau, mas não é contado como a gente conta, tá? Cada relacionamento é um grau. Então, por exemplo, o que proíbe? Primo irmão pode casar com dispensa do bispo, mas a partir daí já não pode mais casar. Tio e sobrinha não pode. Tá?
Bom, e aí na linha direta, impossível, né? Avô com neta, impensável um negócio desse. Mas tio e sobrinha não podem casar. E de primo, e os graus que vem, aí pode, contanto que tenha a permissão do bispo para que isso se realize. Deu para entender? Tá? Geral ouvir-se falar do mau comportamento de vós, aí que um que estava se relacionando com a madrasta, né? O incesto corrompe as relações familiares, indica uma regressão à animalidade, né? 89 pode ligar ao incesto os abusos sexuais perpetrados por adultos contra crianças ou adolescentes confiados à sua guarda. A falta é acrescida então de um dano escandaloso causado à integridade física e moral dos jovens, que ficarão marcados por toda a vida de uma violação e de responsabilidade educativa. Por quê? Porque o que é a gravidade do incesto? Tá? Não é só aquela coisa de vai nascer uma criança com defeito. Não é só isso que a igreja pede. É que mistura, e aqui entra um grau pior ainda, tá? Mistura graus de relacionalidade. Então, como que pode primo irmão fazer sexo, mistura a coisa do matrimônio? Aquilo cria uma bagunça na cabeça da criança, do adolescente, que vai marcá-la pelo resto da vida. A primeira coisa, ela não se sente mais segura com ninguém. Porque naquela pessoa que ela poderia ter segurança, ela não conseguiu. Então aquilo machuca, que aí vai ter que fazer muito tratamento para que isso realmente se reorganize. Deu para entender? Tá? A união livre, no 90, quando o homem e a mulher se recusam a dar de forma jurídica e pública a ligação que implica intimidade. Então é aquela coisa de amaziado, né? Então isso é óbvio, é pecado e pronto. Né? A pergunta tem que ser feita, por que não quer casar? Então tem que ser feita sempre essa pergunta. Porque alguma razão tem. Então tem que trabalhar essas razões. Né? A expressão abrange também situações diferentes, que é concubinato, que é isso que eu falei, recusa do casamento enquanto tal, incapacidade de assumir compromisso a longo prazo, que tem gente que entra em desespero perante esse compromisso. Todas as situações ofendem a dignidade do matrimônio, destrói a própria ideia de família, enfraquecendo o sentido da fidelidade. São contrárias, obviamente, à lei moral. O ato sexual, aí vem novamente afirmando, deve ocorrer exclusivamente no matrimônio. Fora dele vai ser sempre pecado. Não tem por onde. Tá? É sempre um pecado grave e exclui a comunhão sacramental. Certo? Tá? Muitos reclamam que hoje uma espécie de direito à experiência, quando a intenção de se casar, que é permanecer um tempo junto para poder casar. Qualquer que seja a firmeza do propósito dos que se envolvem em relações sexuais prematuras, essas não permitem garantir a sua sinceridade e fidelidade. A relação interpessoal de um homem e de uma mulher, e principalmente protegê-los contra fantasias e os caprichos de instrumentalização. Tipo que, se você fizer isso, eu vou embora. Aí a outra pessoa, se você fizer isso, quem vai embora sou eu. Fica um jogo de chantagem. E isso não é amor. Não é amor. Por isso aquela coisa, casou na igreja e depois separou. Por quê? Porque veio a segurança da relação, a pessoa, ela mostrou a que veio, que não tinha amor ali. E a relação de uso. Tá? Isso daí, obviamente, é pecaminoso. A união carnal não é moralmente legítima, a não ser quando se instaura uma comunidade de vida definitiva entre homem e mulher. O amor humano não tolera experiência, né? Ele exige uma doação total e definitiva das pessoas entre si. Tá? Ficou alguma dúvida, alguma lacuna, alguma coisa que não foi dita? Padre, em relação ao como interpretar
aquele documento do Papa, Amoris Laetitia? É uma dúvida que, se alguém fizer uma tese de doutorado interpretando a nota 354, a gente agradece. Tá? Porque o Papa fala de vida sacramental de quem está nisso, mas como efetivar isso? Essa é a pergunta. Como efetivar? Tem que ter abertura para falar mais. Como efetivar o negócio dele? O Papa Bento, na Sacramento Caritatis, ele fala, se a pessoa está e vive como irmãos, então pode dar os sacramentos para essa pessoa. Mas uma pessoa, quanto tempo tem que viver junto para ser considerada uma união de um casal que está em adultério para poder dar comunhão? Vai dar absolvição? Está adultério permanente. Como resolver isso? Então, nós, como padres, precisamos de critérios canônicos para que isso seja feito. Enquanto esses critérios não vierem, eu não me sinto seguro em orientar alguém segundo a nota 354. Certo? Tá. Alguma outra dúvida? Alguma lacuna? A questão da homossexualidade pode servir, né, normal, mas caso não haja esse relacionamento com uma outra pessoa. Então, nós não falamos da pessoa que foi traída e o matrimônio continua. Se ela vive na castidade, ela pode fazer tudo. A mesma coisa o homossexual. Se ele vive a castidade, ele não tem diferença nenhuma com relação aos outros. Ele pode comungar normalmente. Tá? Se ele cair em pecado, ele vai se confessar. Se ele vive em pecado, está em pecado permanente. Não pode receber absolvição. Entende? O mesmo critério que você usa com relação ao casal amaziado vai ser o mesmo critério que você vai analisar. Certo? Então o homossexual vai lá e cai. É que nem um homem. O homem lá é solteiro. Vira e mexe, cai lá, papapá, cai com uma namorada, papapá. Ele vai e confessa. Padre, confessei de fornicação. O fulano vai, confessa, cair em pecado. Agora, se ele vai morar junto com outro homem, ele está em pecado permanente. Tá? Eles envelhecem. Faz segundo a Sacramento Caritatis, vivem como irmãos. Pode voltar a comungar de novo? Recebendo a absolvição, pode. Tá? O mesmo critério. É o mesmíssimo critério. Então aí fica fácil de você analisar caso a caso. Já vai entender? Tá? Algum problema? Então vamos em pé. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós que recorremos a vós. São José, nosso Pai e protetor, rogai por nós. Nosso Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.